Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos falar sobre ritmos biológicos. Nossa aula de número 11. E eu tenho certeza que é um assunto que vocês vão gostar bastante. Bom, a cronobiologia, ela é o estudo das características temporais da matéria viva, em todos os seus níveis de organização. E dentro da cronobiologia, nós vamos estudar os chamados ciclos ou ritmos biológicos. Mas o que é um ritmo biológico? Ritmo biológico são atividades biológicas e funções que se repetem periodicamente em ciclo. Em geral, esses ritmos eles são sincronizados com os ciclos da natureza. Nós podemos ter três principais tipos de ritmos biológicos: os chamados ritmos biológicos circadianos, os ritmos biológicos ultradianos e os ritmos biológicos infradianos. O que seria então um ritmo biológico circadiano? É aquele que tem a duração de um dia. Por exemplo, claro, escuro, o ciclo claro escuro é um ciclo circadiano, né? Que no período de 24 horas ele acaba se repetindo. Bom, nós temos aqui vários exemplos fisiológicos, né, que seguem o ritmo circadiano, como, por exemplo, a temperatura corpórea. Então, nesse gráfico, a gente observa que por volta das 6 da manhã, a nossa temperatura é por volta dos 36 graus Celsius, conforme vai amanhecendo, vai subindo, chegando, olha só, no período da noite, no valor dos 38 graus Celsius. Depois, conforme vai amanhecendo, a temperatura corpórea vai diminuindo. Iniciou-se novamente, inicia o dia, nós temos o início de novamente um ciclo. Então, a temperatura corpórea, ela é um exemplo de ritmo circadiano. Aqui nós temos também vários níveis fisiológicos de vários níveis de hormônios que também seguem esse ciclo circadiano. Então, nós temos, olha só, o hormônio do crescimento, que é produzido em maior quantidade à noite, durante o dia ele é diminuída e aumenta durante a noite. A leptina, né? Aí nós temos, por exemplo, o cortisol, que a sua produção é maior durante o período da noite, vai diminuindo durante o dia, e aí depois, quando se inicia novamente um outro dia, esses hormônios repetem esses ciclos. Bom, nós temos os ciclos ultradianos, que são aqueles ritmos biológicos que se repetem várias vezes ao longo de um dia, né? E aí o sono, ele pode ser considerado, por exemplo, como um ciclo ultradiano, porque durante um período de sono de 8 horas, a gente passa por várias etapas, por vários ciclos, né? Então, por exemplo, na primeira hora, a gente vai do estágio acordado, passa para o estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio de sono profundo, e aí a gente volta para o sono REM. Depois de 1 hora e pouquinho, esse mesmo ciclo se repete. Depois de 1 hora e pouquinho, esse mesmo ciclo se repete. Então, a gente está tendo o quê? Um ciclo, um ritmo se repetindo várias vezes ao longo do dia. Também existem níveis fisiológicos. Então, a gente também tem hormônios que são produzidos várias vezes ao longo do dia, né? Como a grelina, como a insulina, né? A leptina, mostrando também essa ação de hormônios com ritmos ultradianos. E ainda nós temos ritmos biológicos chamados de infradianos, que demoram mais que o tempo de um dia para se repetirem. E aí, um exemplo bem conhecido é o ciclo menstrual, né? O ciclo menstrual, ele acaba sendo um ciclo infradiano, que, se a gente for levar em consideração a espécie humana nas mulheres, ele tem um ciclo em média de 28 dias. Então, esse ciclo ele vai se repetindo de 28 em 28 dias em média, tá? E a gente ainda podia utilizar como exemplo de ciclo, né, infradiano, as próprias estações do ano, né? As estações do ano, elas passam por um ciclo, né? É chamado de ciclo infradiano, porque demora mais que o tempo de um dia. Então, as estações do ano também
As estações do ano também se caracterizavam dessa forma. Bom, agora que vocês entenderam, né, como o que são ritmos biológicos e como que eles funcionam, nós vamos falar um pouquinho sobre relógios biológicos, né? O que seria um relógio biológico? O relógio biológico que nós vamos estar chamando aqui, nós estamos nos referindo a um grupo de células que apresentam oscilação funcional automática. Então, elas apresentam uma variação cíclica do potencial de membrana. E esse grupamento de células, eles conseguem transmitir a sua ritmicidade a outras células a quais estão acopladas, produzindo então o efeito da ritmicidade, esses efeitos cíclicos sobre o organismo como um todo. Então, são esses relógios biológicos que vão controlar toda essa ritmicidade que nós estávamos falando até aqui. Então, é como se a gente tivesse um relógio biológico central que se conectasse com relógios periféricos e através então da sua ritmicidade, né? Aquilo que eu falei para vocês, transmitem a sua ritmicidade a outras células e com isso produz o quê? Produz os efeitos rítmicos observados nos diferentes organismos. E aí eu perguntaria, e qual seria então o relógio biológico, né? Já que a gente falou que existem esses relógios, onde ele estaria localizado? E aí, pessoal, nós temos como principal estrutura, né, que é o chamado núcleo supraquiasmático. Então, o núcleo supraquiasmático, ele é considerado como sendo o relógio biológico central, aquele que vai fazer os ajustes das ritmicidades presentes nos organismos. O núcleo supraquiasmático, ele encontra-se localizado no hipotálamo. Então, aqui a gente tem uma imagem, né? Nós temos aqui o hipotálamo, e se eu ampliar, o hipotálamo ele é dividido em vários núcleos, né? Um desses núcleos é o núcleo supraquiasmático, tá? Aqui a gente tem um corte histológico, e aqui onde eu estou passando a seta é onde nós temos a localização desse núcleo supraquiasmático, tá? E aí, como eu falei para vocês, ele é responsável pela sincronização existe então uma sincronização desse núcleo supraquiasmático com outros órgãos periféricos. Então, nessa imagem, a gente percebe que nós temos uma sincronização do núcleo supraquiasmático, por exemplo, com o tecido adiposo, com o fígado, com o músculo, com atividades locomotoras, com o ciclo sono-vigília, com a pressão sanguínea, e tudo isso vai gerar o quê? Respostas hormonais, vias metabólicas que seguem um determinado ritmo biológico. Aqui, pessoal, eu vou estar representando o núcleo supraquiasmático com essa abreviatura SCH, que acaba sendo a abreviatura em inglês. Então, se toda vez vocês virem essa abreviatura SCH, nós estamos querendo mostrar para vocês que é o núcleo supraquiasmático, tá? Bom, esse relógio biológico, né, existe então agora os chamados sincronizadores dos relógios biológicos. O que seriam esses sincronizadores? Esses relógios biológicos, eles podem ser ajustáveis de acordo com as condições do ambiente. Essas oscilações externas sincronizadoras dos ciclos endógenos são chamados de Zeitgebers, ou sincronizadores ou arrastadores. E esses sincronizadores ou arrastadores, eles têm um efeito muito importante sobre a expressão dos ritmos endógenos, promovendo ajustes através de mecanismos biológicos que acabam sendo específicos para cada espécie, tá bom? E aí, como um dos principais sincronizadores que nós temos do relógio biológico endógeno, que é o núcleo supraquiasmático, é o quê? É a luz. A luz acaba sendo o estímulo temporizador principal dos ritmos circadianos e acaba influenciando o marcapasso presente no núcleo supraquiasmático, que é esse relógio biológico endógeno que a gente já vem comentando.
tá? Então, nessa imagem, nós temos o seguinte, que através da luz, que é percebida pelos nossos olhos, o núcleo supraquiasmático, ele vai ter um ajuste da sua sincronização, isso vai ser transmitido para os relógios biológicos periféricos, né, para outros tecidos, e aí a gente vai ter o quê? Uma organização interna desses ritmos circadianos, tá? E aqui a gente tem uma sincronização de ritmos circadianos com o ciclo claro escuro. Então, sono profundo, temperatura corporal mais baixa, elevação aguda da pressão arterial, 7,6, secreção, né, cessa, né, a secreção da melatonina, né, por volta da 8,6, aumento da atividade intestinal, 10 horas estado de vigília alto, e assim sucessivamente, tá? Então, a gente tem uma sincronização de vários ritmos de acordo com o claro e o escuro. E aqui, então, nós temos o ciclo claro-escuro, através de aferências, fazendo ajustes nesses osciladores circadianos, que no caso aqui é o núcleo supraquiasmático, e aqui nós temos as referências que vão agir no ritmo de atividade e de repouso, tudo bem? Bom, novamente aqui, a luz, né? O olho vai lá, age no marca-passo, que é o nosso oscilador endógeno, nosso relógio biológico endógeno, núcleo supraquiasmático, que mexe com vários sistemas efetores, e aqui a gente vai ter a elucidação dos diferentes ritmos. Bom, foram feitos alguns experimentos, né? E algumas conclusões foram muito interessantes. Um desses experimentos foi, em um desses experimentos foi feita uma lesão do núcleo supraquiasmático. E aí eles perceberam que hamsters silvestres que tiveram a lesão desse núcleo supraquiasmático perderam a ritmicidade 24 horas ao terem essa estrutura lesionada. E eles também fizeram um experimento de um transplante do núcleo supraquiasmático. Transplantou-se o núcleo supraquiasmático fetal de hamsters mutantes do tipo Tau, né, que apresentavam uma oscilação endógena de aproximadamente 20 horas, e percebeu que com o transplante, o animal que recebeu esse transplante teve a sua ritmicidade reestabelecida. Então, o animal restabeleceu a ritmicidade do doador, né? E aqui é interessante, né, mostrando a atividade locomotora, o registro da atividade locomotora, né? Aqui vocês percebem que a gente tem, né, uma sincronização quando é feita uma lesão desse núcleo supraquiasmático. Olha só, a gente tem toda a perda, né? Então, isso é bem nítido, a gente consegue ter toda a perda dessa regulação da ritmicidade. Bom, mas como a luz, ela influencia, né? A gente viu então que a luz, ela acaba sendo o principal oscilador, mas como que ela influencia esse núcleo supraquiasmático? Bom, existe uma conexão direta entre os nossos olhos com o núcleo supraquiasmático. A luz, ela chega até o núcleo supraquiasmático através de fibras retino-hipotalâmicas. Então, a gente tem aqui, essa imagem é como se eu estivesse olhando de baixo, como se eu estivesse olhando o meu encéfalo por baixo. Então, nós temos aqui os olhos, né? Aqui a retina, e aqui saem o quê? Fibras retino-hipotalâmicas, saem fibras que vão se conectar com o hipotálamo lá no núcleo supraquiasmático, tá? E na retina, pessoal, nós temos nas células ganglionares da retina, nós temos um fotorreceptor. Esse fotorreceptor, ele contém um fotopigmento chamado de melanopsina. Então, o que que vai acontecer? Olha só. Então, quando a luz ela entra, então a luz ela entra aqui pela pupila, né? Passa por todo esse caminho e chega na retina.
Quando chega na retina, a gente sabe que a retina, ela apresenta várias camadas de células, né? E nas células ganglionares existem fotorreceptores que têm um fotopigmento chamado de melanopsina. O que acontece? Ah, um detalhe interessante, essa melanopsina, ela tem o seu pico de sensibilidade espectral na volta da faixa de aproximadamente 480 nanômetros, né, que equivale ao comprimento de onda da luz visível, né? Então a gente tem aqui por volta aqui, ó, dos 480, a gente teria o pico de sensibilidade maior da melanopsina. Então o que acontece? Quando a luz atinge a retina, atinge as células ganglionares, vai permitir uma mudança conformacional dessa substância. Então, a luz ela estimula a mudança de conformação da melanopsina, que está presente na retina. E essa mudança conformacional envia impulsos elétricos para os neurônios do núcleo supraquiasmático. Então, a modificação conformacional da melanopsina gera despolarização dos neurônios do núcleo supraquiasmático. E esses neurônios do núcleo supraquiasmático, quando eles despolarizam, ocorrem várias reações químicas que vão gerar na expressão dos chamados genes circadianos, né? Então, é isso que a gente tem durante o dia. Nós temos o quê? A despolarização dos neurônios do núcleo supraquiasmático. Porque durante o dia você tem o quê? A mudança conformacional da melanopsina, certo? Porque ele é um fotopigmento. Durante a noite, você não vai ter a mudança conformacional da melanopsina, consequentemente, você não vai ter uma despolarização. Isso vai gerar uma hiperpolarização, e a gente sabe que toda hiperpolarização acaba desencadeando uma resposta inibitória, né? Então, é dessa forma que a luz funciona como um oscilador, né? Funciona como um oscilador mesmo do nosso relógio biológico, que é o núcleo supraquiasmático, tá? Então, a luz ativa a melanopsina. Lembrando que a melanopsina é um fotopigmento que não tem a função, não está relacionado com a função da imagem, tá? A melanopsina, ela está relacionada com a ativação do núcleo supraquiasmático, tudo bem? A gente tem outros fotorreceptores que estão relacionados com a formação da imagem que vocês viram anteriormente, que são os chamados cones e bastonetes, né? Aqui a gente tem a ação da melanopsina auxiliando na não formação dessa imagem, principalmente aqui na ação do núcleo supraquiasmático, tá? Bom, pessoal, agora só mais para questões de curiosidade, vou falar um pouquinho sobre os mecanismos moleculares circadianos. Então, aquilo que eu falei para vocês, a despolarização dos neurônios do núcleo supraquiasmático faz com que ocorra a liberação de cálcio, e esse cálcio vai interferir na maquinaria dessas células. Então, vai ocorrer, pessoal, várias reações de fosforilação, isso vai desencadear a ativação, né, da transcrição dos genes, chamado de genes clock. Esses genes são os genes responsáveis pela ritmicidade. Então, como eu havia falado aqui anteriormente, né, que a luz estimula a mudança da conformação, e uma vez então que ocorre a despolarização desses neurônios do núcleo supraquiasmático, vai ocorrer a expressão dos genes circadianos. E aqui eu estou apresentando agora para vocês quem são esses genes circadianos, que são os genes chamados genes clock, tá? Aqui, pessoal, só uma imagem, né, mostrando toda essa questão aqui do cálcio, né, estimulando várias reações químicas, até que todas essas reações químicas de fosforilação culminam com a ativação dos genes clock, né? Esse
period 1 e 2 são tipos de genes clock, né? E aqui é a mesma coisa, né? Mostrando várias reações químicas que ocorrem que vão culminar na transcrição dos chamados genes clock, que são os genes que controlam os ritmos circadianos. Bom, podem ocorrer algumas alterações desses ritmos circadianos? Sim. Então, aqui nessa imagem, nós temos, né, alterações no ritmo circadiano, né? Pode ocorrer desajustes, como danos no marcapasso. Então, por exemplo, se ocorre, o que pode gerar desajustes? Fatores externos ou fatores internos. Então, por exemplo, quando você viaja, né? Então, que eles chamam de jet lag, né? Que agora eles, né? Então, você faz uma viagem. Então, eu saio daqui e vou para o Japão, por exemplo, né? Eu vou ter uma alteração do meu ciclo, do meu ritmo circadiano. Então, isso pode gerar um desajuste no meu ritmo circadiano, né? Ou, por exemplo, um fator interno. Então, isso seria exemplo de fatores externos. Ou, como, por exemplo, um fator interno, a cegueira. E esses desajustes, eles geram consequências temporárias, como transtorno de sono, sonolência diurna, diminuição da alerta, transtornos gastrointestinais. Então, quando a gente faz viagens internacionais, quando as pessoas fazem viagens internacionais que tem uma mudança, né, desse ciclo, vai modificar todo o aspecto do sono, mas isso são consequências temporárias, porque as alterações no ritmo circadiano estão relacionadas com desajustes. Agora, pode acontecer danos no marcapasso, né, que é danos no núcleo supraquiasmático. Pode ser uma lesão ou tumor, pode ser, por exemplo, doenças como mal de Alzheimer, mal de Parkinson, mutações genéticas. E aí, esses danos no marcapasso vão gerar consequências permanentes, como enfermidades cardiovasculares, diabetes, síndrome metabólica, obesidade e também pode desencadear algumas formas de câncer, né? Então, aquilo que eu falei, a ruptura desse relógio está associada com cânceres humanos, doenças metabólicas e o envelhecimento, como a gente já mostrou anteriormente. E aí o que é importante, a maior compreensão sobre o relógio biológico, né? Entender melhor como que o núcleo supraquiasmático funciona, como esses arrastadores funcionam, né? É muito importante porque pode permitir novas abordagens terapêuticas para o tratamento de doenças. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês sobre ritmos biológicos. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou disponibilizar também para vocês uma entrevista do Mena Barreto, que é um dos grandes cientistas que trabalham com a cronobiologia. Eu acho que vale muito a pena vocês também assistirem. Muito obrigada e nos encontramos na próxima aula.